Aqui eu vou trazer uma proposta, né, de método de análise de reforma. Antes disso, vamos refletir um pouco sobre o histórico de reformas no nosso país, né? A gente tem um emblemático caso aqui do colapso do edifício Liberdade. Não sei se vocês se recordam desse caso, no Rio de Janeiro, né? Temos aqui uma foto de 2011. 2012, você não tinha mais o prédio edifício Liberdade aqui. Segundo a investigação do caso, as causas estavam decorrentes a acréscimo de pavimentos, supressão de elementos estruturais. E eu estou mencionando esse caso porque isso foi um choque para a sociedade, né? E mobilizou a elaboração de uma norma técnica que até então não existia, que é a NBR 16280. Então, em 2014, a toque de caixa foi elaborada a norma de reformas. De lá para cá, a gente teve algumas revisões, a gente está na versão 2024, mas sem mudanças significativas, tá? E qual foi o impacto prático, né, para quem vive no universo de inspeção de edificações, que é a minha realidade, né, perícias, inspeções? A gente vê muito a venda de ARTs, né? Então um profissional se autodeclarando responsável por uma reforma que muitas vezes ele nem chega aí até o local, né? A venda de ARTs, certo? Fora a má prática, vamos pensar, olhando objetivamente aqui na norma, como a gente poderia usar ela e ver se ela tem elementos suficientes para de fato subsidiar a decisão ou análise do engenheiro para uma reforma. Então, normalmente, o que eu vejo no mercado, né? Os profissionais que vão fazer uma inspeção predial, por exemplo, uma análise, eles simplesmente perguntam, né, se tem ART ou não. Só que a norma, ela não pede só ART, ela pede um plano de reforma, tá? Que normalmente não existe. Então, vamos ver o que é esse plano de reforma que a norma, se eu me pretendesse, né, vou fazer a análise da reforma, vou usar a norma, o que ela exige? Ela tem 14 itens nesse plano de reforma, então é muito mais que uma RT, onde ela menciona atendimento a leis, normas, impacto na segurança durante a obra ou depois. Então é um checklist de 14 itens que tem na norma, que pouco se usa. Mas mesmo se atendo a isso, existe alguma lacuna. Por quê? Porque são textos muito vagos, né, e amplos. E isso não facilita o dia a dia prático do profissional. Ele teria que estudar milhares de normas, né, quais são as leis e normas que se aplicam para o caso. É responsabilidade dele, mas não facilita a vida. Eu acho que a norma deveria ser um guia mínimo. Então a proposta aqui é como eu posso melhorar isso sem ainda perder a questão de ser amplo para todas as reformas. Tá? Eu vou me ater a um item na norma que muitas vezes passa batido, que é assim, a reforma, ou análise desse planejamento de reforma, ela deve analisar os impactos nos sistemas construtivos. Ou seja, eu fiz um projeto, eu executei uma edificação, certo? Para ter um desempenho adequado. Se eu vou mexer nisso, eu tenho que fazer uma nova análise de desempenho dos impactos dessa intervenção. Então, a minha proposta aqui é, gente, vamos acrescentar, além do checklist, vamos fazer uma análise de impacto e desempenho, somado mais algumas questões legais que muitas vezes existem, né? De questões de código de obra, de aprovação de projeto, questões de alteração de fachada, estéticas e direitos autorais de projeto. Tá? Então, mesclando a norma de desempenho e aspectos legais básicos, a gente monta um checklist que eu vou tentar ilustrar para vocês num case, tá? Mas basicamente o checklist seria: vamos avaliar se a nossa reforma vai comprometer estanqueidade, desempenho térmico, acústico, lumínico, saúde, etc. Tá? Então, um acréscimo aqui seriam esses dois aqui, legais, alvarás, aprovação em assembleia e os próprios requisitos da norma de reforma. Vamos ver isso aqui num estudo de caso simples. Eu justamente peguei um estudo de caso simples para mostrar como às vezes a gente... vamos fazer um fechamento de vidro na varanda, né? Daí o que a gente pensa quando a gente vai fazer esse tipo de reforma? Vai ficar legal. Estético. Então vamos aprovar na Assembleia um padrão uniforme. O que mais? Ampliação de área construída, talvez, né, um impacto de aprovação. Mas o principal é sobrecarga, né? Fala assim, concretar lá. Qual que é a sobrecarga? Mas será que o fechamento de vidro ele vai só impactar o desempenho estrutural com acréscimo de carga aqui no balanço? Então, o meu estudo de caso é uma edificação em São Paulo, torre única, 20 pavimentos,
né? Essa varanda tinha 10 metros quadrados, eu não pus as fotos originais para não comprometer questões de privacidade, essas questões, então eu deixei tudo em A só para ilustrar aqui o artigo, tá? Vou deixar o nome. Tá bom? E daí foi me pedido, né? Ó, faz análise se eu posso fechar de vidro. Tudo bem? Então, primeira análise básica, né? Vamos ver o acréscimo de carga ali na varanda, se isso passa. Primeiro ponto, eu não vou analisar a varanda isolada, porque se eu libero para uma unidade, eu tenho que liberar para todas. Então eu tenho que fazer uma simulação de acréscimo de carga na totalidade do prédio. Tá? Esse é o primeiro ponto que às vezes passa batido. E o custo para você verificar uma varanda é diferente de você analisar o prédio inteiro. Então normalmente barra muito aqui, né? E muitos profissionais fazem análise isolada do apartamento. Segundo ponto, com o nosso amigo Ronaldo, né? Eu não sei se já foi, do Corpo de Bombeiro, tem um impacto muito grande em segurança contra incêndio o fechamento de vidro, se associado com a remoção da esquadria alvenaria interna. Porque ali é uma compartimentação vertical, onde eu não prevejo carga de incêndio na varanda. A partir do momento que eu removo a alvenaria interna e coloco mobiliário na varanda, eu permito acontecer o incêndio aqui e eu não vou ter espaço entre pavimentos para impedir que esse fogo vá subindo. O bombeiro pede aqui 1,20 entre pavimentos, né? Eu não tenho 1,20 aqui se eu estiver usando um modelo de guarda-corpo metálico, né? Teria que usar uma platibanda de alvenaria. Tudo bem? E o que ninguém vai fazer, né? Vou ter que arrancar gradil e fazer... Enfim, é uma intervenção que, na verdade, é o maior impeditivo que eu vejo em fechamento de vidro. Ou você vai pôr um vidro corta-fogo, né? Daí o preço, o fechamento de vidro corta-fogo, ele é laminado com uma lâmina intumescente interno, daí o preço vai para as alturas. Tá? Terceiro impacto, segurança no uso e operação, daí a gente já tem uma norma para isso, uma grande evolução, né? A 16259, que prevê o dimensionamento para esforços de vento para esse fechamento de vidro. Tudo bem? Eu vou ter que definir a espessura de vidro, o tipo de vidro, que só pode, pela norma, ser laminado ou temperado, tá? E basicamente é isso. Então vamos ver para isso não estilhaçar com um vendaval ou com os esforços mecânicos do uso do dia a dia. Terceiro, desempenho térmico. Não tem um impacto tão grande, mas isso vira uma estufa, né? Se você manter fechado, radiação solar entra, ela não sai, né? E daí ela vai virando ali uma pequena estufa e pode, em alguns casos, né, comprometer ali conforto térmico durante o verão, alguma coisa assim. Desempenho acústico. A partir do momento que você remove a esquadria interna, que pela construtora ela já previu uma isolação acústica conforme a norma, não é equivalente ao fechamento de vidro, que não tem isolação acústica quase que nenhuma. Tá? Então você vai perder conforto acústico também. E daí, na verdade, pode parecer irrisório, né? Mas é um contexto que muitas vezes passa batido e ninguém sabe, né, as influências de um simples fechamento de vidro. Por isso que eu quis trazer isso. Pode ter impactos na estanqueidade. O usuário ele acha que esse fechamento de vidro é estanque a chuva de vento, mas a própria norma fala que não. O fechamento não vai garantir que a água de chuva não entre os vidros, tá? Então, isso acaba frustrando, porque o cara põe carpete, de madeira, né? E daí vai entrar água por ali, né? Ele não sabe disso. Questões de saúde, higiene e qualidade do ar, o principal ponto, acho que de atenção à segurança, que algumas varandas estão associadas à cozinha. E a gente tem equipamentos que queimam gás combustível e isso gera dióxido de carbono. Se eu falta oxigênio, eu tenho a queima incompleta, eu gero monóxido de carbono que é letal. Tudo bem? Então eu tenho que ter uma ventilação permanente aqui, ok? Pela norma de aparelhos de gás combustível, que não existe. Então às vezes você está criando um ambiente, eu tenho churrasqueira, eu tenho várias coisas e estou gerando só uma salinha ali para todo mundo morrer envenenado. Tá? E daí, durabilidade, então esse fechamento de vidro normalmente induz fluxos de água que deterioram precocemente a fachada, que antes estava prevista para cair por ralo dentro da varanda. Aspectos legais de acréscimo de área, muitas vezes, estéticos, né? E um que nunca ninguém leva em consideração, que é a autoria do projeto arquitetônico de fachada. Você está ferindo ali o direito autoral daquele projeto, tá bom? Então essa é a síntese, né?
do estudo que um simples fechamento de vidro compromete muita coisa e essa é a metodologia que eu trago, tá bom? Uma simples análise de impacto no desempenho e questões legais. Muito obrigado.